99% das pessoas compram Bitcoin pelo mesmo motivo: ganhar dinheiro. Eu também entrei por isso, mas depois de quase uma década estudando Bitcoin, eu entendi algo muito maior. Nesse vídeo, eu vou te mostrar os 4 motivos pelos quais eu continuo comprando Bitcoin e te responder por que a volatilidade não é um problema, por que o rendimento dos seus investimentos tradicionais é uma ilusão e por que Bitcoin é o melhor ativo para você guardar dinheiro, principalmente se você mora no Brasil. Vamos começar. Eu quero começar com uma frase que eu ouço muito. Ah, mas você só compra Bitcoin porque você quer que valorize. E já deixa eu soltar um lógico, seu animal. Ninguém pensa em investir o fruto do seu trabalho em algo que vai sumir. Ó, legal, vou comprar essa casa aqui, esperar 10 anos e quando ela desvalorizar metade, eu vendo e pego meu dinheiro de volta. É idiota falar, mas infelizmente eu ainda ouço pessoas falando isso. Mas enfim, todo mundo que investe tem um único objetivo: fazer com que um dinheiro extra que está guardando se valorize, ou pelo menos que não seja derretido. E é assim que a maioria das pessoas começa a estudar sobre investimentos. Estudo vai, estudo vem, pá, o Bitcoin aparece. Você vê os gráficos, vê gente falando que multiplicou o dinheiro, vê as notícias e pensa: eu preciso entrar nisso. E você entra. Essa atitude sua é exatamente igual a uma pessoa que em 1500 ouviu falar que atravessar o Atlântico vendendo mercadoria dava um belo de um lucro. Só um pequeno detalhe: essa pessoa nunca tinha pisado num navio, mas o retorno era bom demais para ignorar. E ele embarcou. O primeiro ciclo do Bitcoin é essa travessia. Você embarca sem saber nada e quando o mercado cai 70%, 80%, você está no meio do oceano gritando socorro, vendo a tempestade engolir o seu barco. Todo mundo ao redor gritando que o navio vai afundar, que Bitcoin morreu, o Bitcoin vai morrer e que tudo é uma bolha. Alguns pulam do navio, vendem no prejuízo e prometem nunca mais voltar. Mas quem aguenta, quem espera a tempestade passar, chega do outro lado diferente. Com um trauma. Isso, mas também com uma outra visão sobre investimento. Essa pessoa começa a estudar de verdade o que é essa coisa que quase destruiu ela. E quando você começa a estudar, você descobre que tudo o que te falaram sobre Bitcoin ser arriscado demais, não servir para nada, ser pura especulação, não é bem assim. No lugar dessas críticas, aparecem os motivos reais para você continuar comprando. E aqui entra o primeiro motivo de você continuar. A primeira coisa que eu entendi quando eu comecei a estudar é que a volatilidade que quase me destruiu não é um defeito. É uma característica de um ativo que o mundo ainda está descobrindo. E que o verdadeiro risco não está no Bitcoin, está no dinheiro controlado pelo Estado. O real brasileiro foi criado em 1994, valendo a mesma coisa que $1. Hoje, os R$100 de 1994 compram o equivalente a R$12. Você perdeu mais de 87% do poder de compra da sua moeda em 30 anos. E ninguém chama o real de volátil, pois a destruição do real é silenciosa, e isso engana. Você não acorda de manhã e vê uma notificação dizendo: seu dinheiro perdeu 3% hoje. Mas perdeu. Você consegue ter uma leve ideia quando volta do mercado e pensa: caramba, não é possível que eu gastei R$100 nessas 3 sacolas. Por outro lado, a volatilidade do Bitcoin é escandalosa. Aparece em manchete de jornal e isso assusta no começo. Mas não se deixe levar por isso. Qualquer pessoa que faz compras recorrentes, toda semana por exemplo, e investiu por 4 anos, nunca teve prejuízo. Nunca. Pode pegar o pior dia possível para começar a comprar. Se continuou fazendo DCA por 4 anos, saiu no lucro. Depois de algumas turbulências, você entende que a volatilidade do Bitcoin é o preço que você paga por estar cedo. E ela pode ser drasticamente reduzida no seu patrimônio se você tiver a disciplina de investir toda semana. E aí você pensa: beleza, na questão da volatilidade você tem um ponto. Mas e o fato do Bitcoin não render nada? Uma das primeiras críticas que você ouve sobre o Bitcoin é que ele não paga dividendo, não deposita nada na sua conta do mês. Sabe aquela sensação maravilhosa de ver o dinheiro do fundo imobiliário caindo na sua conta todo mês? Então, no Bitcoin não existe. Isso me incomodava no início. Parecia que eu tinha colocado dinheiro no ativo que não trabalhava por mim. Mas a minha visão mudou com o tempo. Deixa eu te explicar. Pega o ouro, por exemplo. O ouro rende alguma coisa? Paga dividendo? Cai um valor todo mês na sua conta se você tem uma barra de ouro guardada? Não. O ouro é um pedaço de metal que fica guardado num cofre. E mesmo assim, a humanidade usa o ouro como reserva de valor há mais de 5.000 anos. E antes que alguém fale, o ouro tem função industrial. Sabe quantos por cento do ouro é usado para a indústria? 6%. Não é a indústria que traz valor ao ouro, são as suas características. E aí você pensa: mas o rendimento não ajuda a valorizar o ativo se eu reinvestir ele? Vamos fazer uma comparação. Desde que o real nasceu, em julho de 94, o ouro saiu de R$11 o grama para mais de 660, uma valorização de mais de 5.700%. Sabe quanto o Ibovespa rendeu no mesmo período? Menos de 5.000%.
Ah, mas você não está considerando os dividendos reinvestidos. Conversa, o Ibovespa já inclui os dividendos reinvestidos. Então, temos que um pedaço de metal guardado num cofre, que não paga nada, que não produz nada, bateu a bolsa brasileira inteira em 32 anos. A função do ouro nunca foi render ou pagar dividendo. A função dele é não perder valor enquanto tudo ao redor perde. E nessa função, ele destruiu tudo o que prometia aumentar o seu patrimônio. E Bitcoin tem a mesma função, só que melhor. Ele não é um ativo gerador de renda igual a uma empresa, mas tem algo extremamente importante para qualquer sociedade: a possibilidade de guardar a sua riqueza sem ser roubado indiretamente pela desvalorização do dinheiro. Você compra Bitcoin porque ele não precisa gerar renda para proteger o seu patrimônio. Um ativo que preserve e aumenta o poder de compra ao longo do tempo já está fazendo o trabalho que a renda tenta fazer. E na sequência já vem. Mas como você investe em algo que não tem lastro? Conforme eu fui entendendo como o dinheiro funciona de verdade, eu comecei a perceber que tudo que chamam de lastro nas moedas tradicionais é construído em cima de promessas. Promessas que já foram quebradas várias vezes. Sabe o lastro do real? Não? Então, ninguém sabe, porque não existe. Com muita força, podemos falar que o lastro do real é o mais próximo da promessa do governo não destruir essa moeda. E o histórico dessa promessa? 6 moedas novas nos últimos 40 anos. Pensa comigo, se o seu vizinho te pedisse dinheiro emprestado e nos últimos 40 anos ele tivesse quebrado 6 vezes e mudado as regras do acordo toda hora, você emprestaria de novo? A questão é que o Bitcoin não depende de promessas. As regras estão escritas no código desde 2009. Qualquer pessoa no planeta pode verificar como funciona. Não tem IPCA maquiado ou qualquer baixaria que o governo faz com a nossa moeda. Então, qual dos ativos realmente não tem lastro? O ativo com regras fixas, auditáveis e que ninguém consegue mudar? Ou a moeda que depende de quem estiver no poder? Mas aí você ouve a clássica: quero ver o Bitcoin comprar um café. Bitcoin não tem utilidade. Esse aqui já é o argumento final de desespero de quem ainda não entendeu. Quando eu finalmente entendi o que Bitcoin é, eu cheguei no último estágio: entender para que ele serve na prática. Até aqui, tudo pode parecer debate intelectual, mas tem um momento em que a utilidade do Bitcoin fica concreta. E para quem mora no Brasil, esse momento está ficando cada vez mais claro. Você provavelmente já ouviu sobre o split payment. Resumindo, quando alguém paga um produto ou serviço, o sistema financeiro separa automaticamente a parte do imposto antes do dinheiro chegar na sua conta. Você vende algo por R$1.000 e o banco retém a fatia do governo na hora. Você recebe o que sobra. Esse mecanismo traz a essência do que o Bitcoin luta contra: o intermediário. A partir do momento que temos o dinheiro controlado pelo Estado, temos um intermediário que faz o que ele quiser com seu patrimônio. Não é força de expressão, ele faz literalmente o que ele quiser. Pode demorar alguns anos, esperar aprovação, esperar uma canetada do governo, mas no final, ele consegue. Na minha visão, você deve sim pagar um imposto justo, ser direcionado para quem precisa. Mas isso é muito diferente de um controle imposto à força. Se você já ouviu alguém falando: eu não sou contra o split payment, eu não tenho nada para sonegar. Essa é a mesma lógica de falar: eu não preciso de liberdade de expressão, eu não vou falar nada de errado. E não é assim que funciona. As tais conveniências trazidas pelo Estado sempre foram e sempre serão exploradas. Se amanhã você decidir sair do Brasil, mudar de país, começar uma vida nova, seus bens podem ser travados, ou melhor, automaticamente ajustados para sua própria facilidade contábil. Já está virando utopia falar, mas o seu dinheiro deveria ser apenas seu, apenas do seu controle, e quando você quisesse enviar para alguém, você não precisasse de permissão para isso. Se você cometer algum crime, você deve responder por ele, mas isso não impede e não deveria tirar a sua liberdade. Eu compro o Bitcoin porque é o único ativo que é verdadeiramente da minha família. Num país onde o governo já confiscou a poupança, já trocou de moeda 6 vezes e agora está criando um mecanismo para separar o imposto antes do dinheiro chegar na sua conta, isso não é teoria, é proteção real contra um risco real. No final das contas, você entrou para enriquecer. E você estava certo. Bitcoin é o melhor ativo para crescer patrimônio no longo prazo, justamente pois muitos ainda irão perceber as suas características infinitamente superiores à moeda estatal. E se você aguentar tempo suficiente, você vai perceber que o patrimônio é só o começo. O motivo de continuar comprando é outro: liberdade. Se você quer um passo a passo para aprender a comprar, guardar e proteger o seu Bitcoin com segurança e com a minha ajuda, o link está na descrição. Se você quiser continuar por conta própria, clica aqui e eu te vejo em breve.